Esquecendo. Aí eu vou te mandar, João, no final da aula eu vou mandar esse e o da semana passada, já pus tudo num drive aqui e mando para vocês. Fechou? Sim, tudo bem. Então, hoje a gente vai falar aí dessa partezinha. Na semana passada a gente falou de projeto de texto e falou de importância versus desafios. Problema 1, problema 2, e ainda colocou para vocês os outros tipos de projeto que vocês podem utilizar. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho dos conectivos dentro dessas estratégias, dentro do texto, e sobre a proposta de intervenção, né, que é competência 4 e competência 5. Então, vamos lá. Primeiro ponto é entender o que a competência 4 cobra. E aí, pegando aqui essa tabelinha, né, que eles chamam de grade de correção do Enem, a gente consegue entender, ó, o nível 5 são os 200, 4, 160, 120, 80, 40 e 0. Então, para você tirar 200, que é possível tirar nessa competência, você precisa de presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos. Inter significa entre os parágrafos, ou seja, no início do D2, no início da conclusão. São obrigatórios. O uso de conectivos é obrigatório. Como que eu sei isso? Por causa disso aqui, ó. De tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto. Então, é por isso que no Enem não dá para fazer a redação com 3 parágrafos só, introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Porque você tem que ter 2 parágrafos de desenvolvimento, porque o D2, ele tem que começar com o conectivo. E a conclusão também. E aí, dentro do parágrafo, geralmente, depois de ponto final, a gente utiliza alguns conectivos, mas não precisa necessariamente ser uma conjunção. Pode ser um pronome, pode ser um sinônimo, e aí a gente vai falar disso. Então, para a gente tirar 200 na competência 4, a gente tem que sempre iniciar D2 e conclusão com conectivo, e aí a gente vai falar quais tipos de conectivos, tá? E dentro do parágrafo, a gente tem que ter um uso expressivo de conectivos, que a gente vai mostrar aí no próximo slide. Outro ponto importante é que não pode haver inadequação. Ou seja, você não pode usar um conectivo inadequado. Se usar um conectivo inadequado, com um sentido diferente, ou, por exemplo, usar um onde sem retomar lugar, aí você já tira 160 na C4. Então, a gente fala, inclusive, para evitar usar o onde na redação, né, Vá? Porque na maior parte dos casos, vocês utilizam de maneira errada, porque na língua falada a gente tem uma mania de usar onde para falar de qualquer situação, né? Então a gente fala, situação onde eu me encontro. Só que situação não é lugar, então eu não posso usar o onde. Mas então o que eu uso no lugar do onde? Em que, no qual, Aí na no caso, qual, tem que dar uma estudada um pouco nos pronomes, para você usar no sentido relativos. correto, porque senão acaba também fazendo uso do qual, no qual, em que, também se sentido errado, principalmente o cujo, né? Cujo é uma expressão que geralmente as pessoas erram. Então, tem que ter muito cuidado, porque assim, é até aceito se dentro do parágrafo, em alguns momentos pontuais que não prejudicam o texto, você acaba esquecendo de iniciar ali um período, por exemplo, com conectivo. Se forem outros recursos, se não tiver ali conectivo, e manteve a lógica. Até que dá para aceitar. Mas o uso indevido, o uso no sentido incorreto,
é imperdoável. Então, uma vez só que aparece um sentido incorreto, já é penalizado. Então, tem que ter muito cuidado. O que eu tenho reparado nas monitorias, que às vezes acontece com alguns alunos, assim, pontualmente, é justamente usar no sentido errado. E aí, quando é assim, é certo que é penalizado. Por isso que eu recomendo muito que agora vocês reforcem aí. Dar uma estudada naquela lista dos conectivos para lembrar os sentidos e definir direitinho onde que vocês vão colocar dentro desse texto, né? Porque muito erro por usar no sentido inadequado. Exatamente. E aí, aqui a gente colocou para vocês entenderem o que é isso dentro do parágrafo e fora. Que esses de laranja são os que a gente chama de conectivo interparágrafo. Ou seja, são os que vão iniciar os parágrafos, entre um parágrafo e outro, tá vendo? E esses aqui de azul são os conectivos intraparágrafo, então dentro do parágrafo. Vanessa falou aqui, ó, do onde, e realmente tem que olhar, porque às vezes vocês usam onde para falar de sujeito, né, Vá? E aí lembra, onde você só pode usar se tiver uma ideia de uma coisa que está dentro da outra, ou seja, que estiver inserida, tá? Então, só se estiver dentro daquilo. Mas aqui, então, os conectivos intraparágrafos são dentro e os conectivos intraparágrafos são entre os desenvolvimentos. E aí, olha aqui, ó. Então, esse, tarará, tarará, tá vendo que não precisa necessariamente, que é o que Vá falou, não precisa necessariamente ser uma conjunção. Aqui, nesse caso, tem, por exemplo, democratização, que esse é o tema do cinema, né? Aí aqui embaixo, cinema, depois filmes. Então, tá vendo que essas expressões, além do isso e das conjunções, público, elas também geram coesão. Por quê? Porque elas mostram para o corretor que o seu texto está todo dialogado e que você tem progressão textual. Beleza? Então, aqui a gente tem um panorama de como que seria isso. Tá, mas e aí, como que eu vou fazer? Então, na introdução, a gente discutiu sobre projeto de texto na semana passada, e aí na introdução, você começa sempre lá com a contextualização, depois você apresenta o tema, né, que é o problema, e depois você apresenta a tese. Então, olha só, depois da contextualização, para apresentar o tema, você tem que usar um conectivo. Se a contextualização for uma coisa boa, vamos supor que sua contextualização é falando sobre um direito. Então, você coloca lá que, de acordo com igual vocês colocam, né? Coloca lá a ideia da Constituição, que vocês gostam de utilizar. Então, você cita a Constituição para falar que o direito à saúde deve ser garantido a todos os indivíduos. Isso é uma coisa positiva. Ou você coloca um avanço com relação a alguma política, por exemplo, a diminuição da violência contra a mulher. Então, você usa a lei do feminicídio para mostrar como que houve um avanço na legislação da proteção dos direitos da mulher. Então, isso é uma coisa positiva. Então, se você começou com uma coisa positiva, você vai usar aqui um conectivo negativo, ou de oposição, desculpa, porque você vai apresentar um problema. Então, você vai colocar lá, ó. Então, no entanto, conforme a Constituição Federal, a saúde é um direito que deve ser garantida a todos os indivíduos, tal, tal, tal. No entanto, no Brasil, a falta de saneamento básico impede, parará, parará. Então, usei aqui o no entanto. Agora, vamos supor que eu quero falar já um exemplo. Marina, eu gosto de começar com um filme, com um livro, com uma obra. Aí eu coloco o filme Holocausto Brasileiro, documentário ou livro Holocausto Brasileiro,
demonstra como foi como os transtornos psíquicos foram estigmatizados durante a história do Brasil, parará, parará. Então, isso é uma coisa negativa, é um exemplo já do problema. Então, eu não vou usar um no entanto. O que eu vou usar? Um diante disso, ou um de maneira análoga, ou semelhante ao que é representado na obra. E aí lembra que você tem sempre que trazer isso para a realidade e para a atualidade. Então, semelhante ao que é representado na obra, aí você põe no Brasil, muitos indivíduos ainda. Tarará, tarará. Por quê? Porque você deu um exemplo ali e você vai colocar aqui algo que se assemelha àquilo, ou algo que pode ser comparado àquilo. Então, por exemplo, fez uma citação histórica para falar de um problema. Então, você coloca de maneira análoga, na sociedade atual, ou na sociedade brasileira atual, ainda há resquícios disso e disso daquilo. Então, dentro da introdução, você vai usar um conectivo sempre que você for apresentar, passar da contextualização para o tema. E depois você vai usar um conectivo para falar da tese, que aí entra aquela tese, né? Assim, é necessário, tarará, tarará, que é aquela tese lá que você já está acostumados a fazer. No D2, no D1, não é obrigatório, mas se você quiser começar, você pode começar, tanto como a ideia de primeiramente, em primeira análise, ou nesse contexto, ou nesse cenário, mas não é obrigatório, tá? Mas tem gente que prefere começar para se sentir seguro, então pode começar. No D2 é obrigatório o uso de conectivos. E aí a gente colocou aqui quais são os conectivos que vocês podem utilizar, tá? Então, além disso, em contrapartida, aí vai depender do projeto de texto, mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dentro do desenvolvimento 1 e dentro do desenvolvimento 2, lembrar de usar os operadores argumentativos e tomar cuidado com o onde e com os demais pronomes relativos, que é aquilo que Vá falou. Então, por exemplo, se fosse para eu estudar uma matéria para conectivo, qual matéria que você ia me falar? Eu ia te falar para estudar as conjunções, principalmente as conjunções coordenadas e as conjunções adverbiais, tá? Subordinadas adverbiais, vou colocar aqui, e subordinadas adverbiais. Então, conjunções, que inclusive é uma matéria que cai muito na Unimontes, tá? Se você for tentar Unimontes. Então, é bom que você já estuda para Unimontes também. Opa. E se fosse para você estudar outra matéria, se fosse não, né? Então, para estudar para conectivo, 2 matérias obrigatórias, conjunções e uso de pronomes relativos. Deixa eu colocar aqui, pronomes relativos. Dentro daquela apostila, tem essas matérias, mas eu mando para vocês hoje, depois da aula, tá? Pronomes relativos. Os pronomes anafóricos e catafóricos, a gente vai falar também mais lá na frente na nossa aula sobre gramática. Mas eles também são bons, que é o isso, tá? Esse, nesse. Aí, toda vez que você for usar na redação, você vai usar com 2 S's, tá? Que é nesse sentido, nesse cenário, diante disso, diante nesse viés, tá? Porque é sempre retomando. O único caso da redação que você vai utilizar o isto
é quando você usa a expressão isto é, tá? Que aí você coloca como se fosse ou seja, que quase nunca é utilizado na redação. Então, na redação, sempre que você for usar nesse sentido, nesse cenário, é sempre com 2 S's, beleza? Mas na conclusão, iniciar com um conectivo de conclusão. Esses dois aqui, eles nunca dão problema, que é portanto e logo. Então, pode começar com eles. E dentro da conclusão, a gente tem alguns elementos que exigem a utilização de conectivos, porque senão o corretor pode ficar com dúvida do que você está falando. E aí, quais conectivos são esses? A fim de, por meio de, por intermédio de. Então, a fim de, para mostrar o efeito, porque é a finalidade. Modo meio, que é para mostrar o como, né? Então, é o por meio de, por intermédio de. E o detalhamento, que se for uma justificativa, você usa uma vez que, ou um pois. E se for um exemplo, você usa a exemplo de ou como. Fechou? Então, agora a gente vai aí para a parte prática disso aí. Tá bom? Primeiro, entender que cada conectivo deve ser adequado a um tipo de estratégia. Então, se a sua estratégia argumentativa é fazer pontos positivos ou pontos negativos, ou no D1, ponto positivo, no D2, ponto negativo, ou no D1, importância, e no D2, desafios, ou no D1, problemas, e no D2, solução adotada, você pode utilizar para iniciar o D2, então isso aqui é para iniciar o D2, os conectivos de oposição, que são esses que a gente colocou aqui. Agora, se você for fazer o D1, de causa e consequência, e o D2, consequência, né? Ou se você for fazer o D1 de problema e o D2 de desafios, ou o D1 de problema versus solução, dá para você utilizar no início do D2 a ideia de consequência, beleza? Como resultado, como consequência, um que sempre dá certo também, ó, por conseguinte. Beleza? Mar, Oi. Só reforçar uma coisa aqui. Essa escolha, para mim, é a mais importante. Sim. Porque do D2, porque ela é a única que pode mudar de início de parágrafo. De início de D1, a mudança é pouca, porque se você vai colocar ali uma ideia de continuidade, nesse viés, nesse sentido, nesse contexto, sobre esse aspecto, ou a ideia de início, em primeiro lugar, em primeira análise, primeiramente, não muda muito, são sempre as mesmas ideias, eles transmitem a mesma ideia. Na conclusão, a mesma coisa, é logo, portanto, ou ideia de síntese, em suma, em resumo, e só, não muda. Mas no D2 tem que ser bem escolhido. Então, a gente já deixou aí prontinho, pra vocês saberem assim, ó, essa redação eu acredito que cabe importância e desafios. Não faz sentido usar demais, não faz sentido usar além disso, porque são questões, são pontos, aspectos ali do tema que são, assim, totalmente opostos, já que a gente está falando de um ponto positivo e outro negativo, né? A gente vai falar, por exemplo, do avanço já alcançado e vai trazer a problematização no D2, então são ideias completamente opostas. Eu acredito que essa é a que vocês têm que ter mais atenção. De dentro do parágrafo, quanto à escolha de sentido, é uma parte que vocês erram também. Mar falou ali do D1, quando você contextualiza com uma obra, e aí, na sequência, você vai fazer essa transição para problematizar, inserir o problema, inserir o tema em si com as palavras-chave, o que eu já observei muito? Que muita gente viciou de usar o termo nesse contexto, para fazer essa transição, porque às vezes inicia com uma notícia, com um fato histórico, aí realmente cabe, às vezes, você continuar falando nesse contexto, porque você está falando de Brasil. Aí você vai falar nesse contexto, que contexto? Fica subentendido que é o contexto brasileiro. Mas se você está vindo da ficção para a realidade, você não pode usar nesse contexto. Ou do passado, né, Vá?
Ou do passado, isso. Não é o a mesmo não contexto. ser que, ao citar o passado, você se refira a Brasil e esteja mantendo o contexto no sentido de no contexto brasileiro, né? Assim, se a frase que você formulou antes estivesse referindo a um fator histórico, mas no contexto brasileiro, e puder ser usado, mas tudo depende da leitura e realmente de como você colocou as palavras ali. Agora, do passado, às vezes um fato histórico geralzão, tipo Revolução Industrial, e você vai passar para o Brasil, nesse contexto já não cabe, porque aí você coloca, por exemplo, você dá um salto temático e parece que você ainda está falando da Revolução Industrial. Aí aqui eu já dou o exemplo também do onde, porque vocês usam o onde para fato histórico, quando, na verdade, é muito mais adequado você utilizar ali um quando, né? Já que a gente está falando de fato histórico, de momento, assim, de tempo, de recorte de tempo. Então, por exemplo, você falou ali, assim, de Revolução Industrial, aí você pode falar quando. Agora, se você falou de Inglaterra e falou do início da Revolução Industrial na Inglaterra, aí, dependendo de como você pôs as palavras ali, o onde pode ser que caiba. Então, você tem que ter muito cuidado, porque o conectivo, ele não pode ser, eles chamam de conectivo inócuo, aquele que está ali só para encher linguiça e que não está passando a mensagem que se deseja. Por isso que eu falo que a escolha de conectivo é essencial. Ela vai afetar, inclusive, como o corretor entende a ideia que você deseja transmitir e pode prejudicar a C3, que é a mais difícil. Então, é uma coisa assim que realmente vale a pena, porque, né, agora a gente já virou a ampulheta e está na contagem regressiva para o Enem. Então, vale a pena vocês pegarem suas redações, darem uma olhada nas redações que vocês fizeram ao longo do ano para identificar possíveis problemas no uso do conectivo. Então, isso assim, para mim é essencial. Daqui para frente, você está revisando o tempo todo as redações que vocês já fizeram para identificar esses desvios e até para trazer os questionamentos para a monitoria. Exatamente. E aí eu acho que é igual para falar mesmo. Tirando isso aqui, dentro do texto, geralmente vocês não erram tanto, né, Vá? Dentro do texto, acaba que vocês não tem tanto problema, é mais no início. Então, a gente colocou aqui de novo. Olha lá, então, para você começar o D2. Então, para iniciar o D1, são utilizados os conectivos referenciais, como diante disso, primeiramente, em primeira análise. E o início do D2, se for ideia de soma. Então, vamos colocar aqui principalmente os projetos que vocês usam. Problema 1 versus problema 2. Beleza? Eu vou colocar embaixo, melhor. Vai. Aí. Então, a ideia de soma é para o projeto problema 1 versus problema 2. Ideia de oposição, importância ou avanços versus desafios. Ideia de continuidade, aí aqui a gente vai pôr para causa versus consequência. Eu acho que esses são os 3 tipos de projetos que vocês mais usam, que poucas vezes eu vejo vocês usando problema-solução. E ideia de conclusão, vou colocar aqui, iniciar a conclusão. Fechou? Então, é isso, galera. Agora, vamos ver como que isso auxiliaria dentro do texto. Aqui, ó, é uma introdução, o tema é a precarização do trabalho em meio à crise, desafios e oportunidades para a economia no contexto brasileiro. Então, a gente tem um tema que é um tema super atual, inclusive, né? Tem muitas discussões em relação a isso. Então, olha lá. A crise econômica e a atual pandemia evidenciam os desafios para os trabalhadores que vão desde as dificuldades econômicas até a ausência de garantias de proteção de emprego ou de benefícios de proteção social. Isso aqui é um desenvolvimento 1, tá, galera? Então, isso aqui é um desenvolvimento 1. Nesse desenvolvimento 1, essa parte de amarela aqui é o tópico frasal, ou seja, é o argumento principal. É o argumento principal. Depois do argumento, você vai desenvolver aquele argumento. Então, qual que é o nosso argumento? É de que a crise econômica trouxe desafios, tá?
com relação às dificuldades e à ausência de garantias de proteção. E benefícios e tudo mais. Aí vem, isso ocorre dentre outros fatores, por quê? Tá vendo essa expressão aqui? Então, antes de vocês irem para o repertório, é que é muito comum vocês fazerem o quê? Vocês colocam o tópico frasal e depois vocês já vêm com o repertório. E aí vocês não comprovam, vocês não justificam, vocês não desenvolvem o tópico frasal, o que faz com que a competência 3 fique ali com a nota entre 120 e 160. Então, para você retirar isso, como você vai fazer? Primeiro, você vai justificar. Então, apresentou o tópico frasal, depois você justifica, você explica por que que isso ocorre. Então, você vem falar o porquê. Depois do tópico frasal, justifique primeiro, tá? Então, isso é a justificativa. Então, quando você justificar, você vai colocar lá, isso ocorre porque tal, tal, tal. Ou tal fato se deve, ou tal fato é decorrente de. E aí você vem. Porque as medidas neoliberais, que foram intensificadas com o objetivo de proteger o capital durante a crise, ocasionam o fenecimento da qualidade de vida do trabalhador, uma vez que concretizam a flexibilização das leis trabalhistas e a precarização do trabalho. Tá vendo que só justificou? Para a Unimonte está ok. Agora, para o Enem, você precisa também comprovar isso, não é? Então, como que você vai comprovar? Aí você vai sempre colocar o repertório depois da justificativa. Lembra que o repertório, ele não justifica, ele comprova ou ilustra, ele não justifica, tá? Então, não é porque um filósofo falou algo que aquilo acontece no Brasil. Beleza? Só um detalhe aqui, mas rapidinho. Tem um outro risco quando você já começa de cara com o repertório, que é de parecer que o seu texto é expositivo. Às vezes, vocês colocam o repertório e não conseguem fazer a transição do repertório para o argumento, para a justificativa desse argumento, e acaba parecendo que o texto é expositivo. E aí, a gente sempre recomenda essa inversão para ficar mais fácil, para que o texto tenha o que é chamado de progressão de ideias, né? Porque senão fica assim, você coloca o repertório, explica esse repertório, e às vezes você não consegue fazer a transição ali, vocabular mesmo, do repertório para o que é o seu argumento, e parece que você ainda está continuando a explicação do repertório, e aí o texto fica expositivo. Então, assim, quem não tem um treinamento, assim, que não consegue fazer essa transição, e que o texto está ficando expositivo, que está se perdendo muito na explicação do repertório, a gente recomenda inverter, e deixar o repertório mais ali para o meio ou para o final do parágrafo, né? Não muito no final, porque senão não dá tempo de explicar também, não tem espaço suficiente. Mas eu sempre recomendo que ele esteja ali mais na segunda metade desse parágrafo, para facilitar a explicação e ter menos risco de você se perder. Mas também não é uma regra, né? Isso não é colocado lá no material do corretor, não tem uma regra para isso. É só mesmo uma orientação pensando na facilidade na escrita de vocês, para um treinamento assim, vocês se perderem menos. Eu costumo falar com os alunos assim, que depois que você pega essa manha, você pode fazer na ordem que você quiser, porque vai ficar tranquilo, você já vai dominar. Na verdade, quando a gente vê as redações 1000, né, Mar, por exemplo, tem umas que colocam primeiro o repertório no D1 e o repertório depois no D2. Aí tem umas que colocam o repertório no meio e intercalam o repertório com o próprio argumento. A gente dá essa recomendação só até vocês pegarem a manha. Quando você pega a manha, você põe em qualquer lugar, não tem nenhuma diferença. É igual literatura. Eu sempre falo, quer fazer um texto com liberdade formal? Aprende a fazer um texto isométrico, né, com versos decassílabos primeiro. Porque depois que você domina a técnica, é que você tem liberdade. Entendeu? Então, domina primeiro o que precisa. Faz nessa ordem aqui, ó, primeiro. Então, primeiro o tópico frasal, depois a justificativa. Aí, na parte que você for colocar a consequência, a explicação ou a comprovação, aí é que você põe o repertório. Porque às vezes você vai colocar a consequência e a consequência já é
um repertório, né? Porque já é um fato que acontece no Brasil, uma notícia, um dado. Então, por exemplo, como consequência, tem-se um aumento do número de casos de tráfico de pessoas. Aí você coloca um dado para comprovar. Então, ou então você vai explicar. Isso ocorre por causa do fenômeno tal. Aí você cita o filósofo, entendeu? Então, vai depender do que você colocou lá na justificativa. E é isso que é escolher um repertório produtivo. É aquele que tem a ver com o argumento, com a justificativa que você está dando. Então, depois que você justificou, você vem com o seu repertório, com a explicação daquilo e tal, e depois você faz o fechamento. Então, olha, como consequência desse contexto, os trabalhadores, privados de suas garantias, tornam-se mais vulneráveis à exploração da mão de obra, sendo forçados a se sujeitarem a jornadas desgastantes de trabalho e má remuneração. Aqui, ok, só que tem uma lacuna. Por quê? Como que eu comprovo isso? Então, você está vendo que ele só colocou a consequência? Aí é que ele vem, ó. É a mesma coisa, tá vendo? Como consequência, e a gente vai colocar aqui de amarelinho os conectivos para vocês lembrarem, porque a gente está falando deles, né? Aí aqui, ó, ocasiona o fornecimento, uma vez que como consequência desse contexto, os trabalhadores privados de suas garantias tornam-se tal, má remuneração, tal qual ocorre com as vítimas do processo de uberização. Aí já é um repertório sociocultural, é um conceito, que é a forma paralela de atuação e funcionamentos econômicos à margem dos controles do Estado. Então, há exemplo dos entregadores de aplicativos, como o iFood. Preencha a lacuna todinha e você tira aí total, tanto na C3 quanto na C4. Então, o que a gente quer que vocês percebam é que, às vezes, o que falta para você tirar 200 na C3 não é argumento, é relação entre as ideias. E essas relações são essas expressões aqui. Então, faz lá, justifiquei, coloquei o exemplo, coloquei a consequência, pronto. É por isso que a gente fala que a C3, ela depende da C4. Porque Sim. Não adianta, às vezes, por isso que Marina colocou lá atrás, para vocês darem uma estudada nas orações coordenadas, subordinadas, para vocês entenderem ali o uso das conjunções. Quando você entende esse uso, você tem mais riqueza vocabular para tirar as lacunas e para ter variedade ao longo do texto. Então, por exemplo, às vezes o aluno utiliza ali só uma vez que e já que o tempo todo, que é uma ideia explicativa causal. Só que, às vezes, se você explica a mesma ideia com um recurso de concessão ou de proporcionalidade, o texto fica muito mais rico, muito mais variado. E isso ajuda tanto na C1 quanto na C4 e também ajuda na C3, porque a gente vê que a pessoa tem ali o que é chamado de argumento de competência linguística, que é você ter ali a condição de explicar de uma forma que fique claro para todo mundo, que tem riqueza vocabular, tudo isso também ajuda a C3. E quando é numa prova, às vezes mais específica, como da Unimontes, isso é ainda mais forte, porque a Unimontes coloca coesão junto com seleção vocabular, que é parte da sua competência linguística. Então, é bom que vocês fiquem de olho nisso. Então, quando o Mar fala lá atrás, vocês terem atenção e utilizarem um pouco mais, entenderem mais, estudarem, aprofundarem os recursos voltados para as orações coordenadas, subordinadas, é justamente por isso, para vocês terem também como identificar onde falta uma explicação e que você precisa, às vezes, uma conjunçãozinha, um jaquê ali, com uma pequena explicação, salvou o argumento e você conseguiu tampar uma lacuna. Às vezes é meia linha que você coloca de informação que já tira essa lacuna. Então, vocês precisam ficar mais atentos a isso também. Outra coisa que eu vejo muito, Vá, é porque às vezes eles colocam assim, ó, dentro do parágrafo, eles colocam a crise econômica, tarará, tarará, aí vem, além disso, os trabalhadores, então, vocês relacionam com além disso? Se você colocou além disso, significa que acabou... É uma ideia nova. Exatamente. Isso vai dar uma ideia totalmente nova. Então, o que aconteceu com o que você disse antes? Ficou incompleto. Então, o além disso, ele quase nunca ele é usado dentro do parágrafo. Dentro do parágrafo. Olha só, eu falo...
É muito pouco. Eu falo com os alunos que a gente já tem um olhar assim tão treinado que quando a gente vê, além disso, na metade final do parágrafo, a gente já vê que tem alguma coisa errada. Ou a C3 vai estar prejudicada, ou você está usando conectivo no sentido errado, que aí é a C4. Então, assim, eu sempre falo, evite esse tipo de conectivo quando você está chegando ali na explicação, na conclusão, porque ele vai estar errado. Você não pode adicionar ideias novas no meio do parágrafo ali, quando você deveria estar aprofundando o seu argumento, né? Eu vou colocar aqui, além disso, ademais. Será que eu coloco do meio para frente? Como é que é? No final do parágrafo, né? Nos últimos períodos do parágrafo, né? Quando você está fechando. Porque senão não vai dar, não tem espaço para você desenvolver uma ideia nova, entendeu? Os últimos períodos do parágrafo. E vocês usam muito. Então, aqui a gente tem outras lacunas, tá? Essas lacunas são lacunas argumentativas. Então, elas vão entrar dentro da C3. Então, a gente vai mostrar como que o uso de conectivos pode te auxiliar para tirar essas lacunas, tá? Eu vou mostrar primeiro aqui só as lacunas e depois eu já vou ler o parágrafo com as lacunas preenchidas, tá bom? Então, aqui tem, né, terminou o tópico frasal e já começou ó, na ausência do ensino. Então, terminou o tópico frasal? Olha, tarará, a insuficiência de políticas públicas que proporcionem conhecimento do assunto. A primeira pergunta que o corretor faz é por quê? Então, mesmo que você esteja explicando na frente, é bom colocar um conectivo para que o corretor entenda que você está justificando, porque senão ele vai perguntar por quê. Mas se você começa o período da frente com isso ocorre por quê, ele vai lá e tira o porquê rapidão, entendeu? Aí vem lá, certos grupos, ele sempre vai perguntar, que grupos? Então, tais pesquisas. Quais pesquisas? As leis existentes. Quais leis? Ele sempre vai perguntar, tá bom? Depois, tem alguns pontos que vocês não explicam direito. Então, por exemplo, e do negro escravizado ou em posições subalternas, falando que é habitual os indígenas e negros serem retratados nessas condições. Então, uai, como assim? Então, nesse caso, cabe um exemplo de como que eles são retratados, para que o corretor fique tranquilo com relação àquilo, porque senão ele fica, uai, beleza, mas como? Quando? É sempre assim? Depois, artísticos de grupos excluídos em papéis heróicos. A mesma coisa. Uai, como assim? Papéis heróicos? Uai. Depois aqui, atual discussão no Ministério quanto à inclusão das escolas pode ser o primeiro caminho para uma mudança. Uai, só discutir é uma mudança? Por quê? Então, o corretor ele vai fazer essas perguntas. E, às vezes, é só colocar já que tal coisa faz isso, que você já resolveu. Que aí é o que a gente vai colocar aqui, ó, tá vendo? Como que preenche. Então, olha só, a princípio, o tema é Caminhos para a Promoção da Igualdade Étnico-Racial na Sociedade Brasileira. A princípio, sabe-se que a igualdade étnico-racial é um assunto pouco discutido no país, devido, sobretudo, à insuficiência de políticas públicas que proporcionem conhecimento do assunto. Aí o corretor me perguntou por quê. Olha lá, isso porque, na ausência do ensino quanto à diversidade étnica brasileira, a visão estereotipada em relação a certos grupos, quais grupos? A exemplo das populações indígenas e negros, perpetua-se, colaborando para o processo de exclusão. Aí, olha lá, nesse sentido, é habitual que indígenas e negros sejam retratados e, consequentemente, sejam socialmente percebidos a partir de estereótipos como o do índio preguiçoso, recorrente em programas de humor, e do negro escravizado ou em posições subalternas. Lembra do como assim? Como as empregadas domésticas das novelas do autor Manuel Carlos. Então, colocou lá as novelas. Se você tivesse colocado das novelas da Rede Globo, ainda seria repertório, e se não lembrasse do Manuel Carlos, ainda seria repertório,
e ainda tiraria a lacuna. Essa situação dificulta a mudança do cenário e se torna um desafio à promoção da igualdade étnico-racial no Brasil. Aí é o fechamento. Olha lá a ideia de oposição. Por outro lado, ressalta-se o papel do acesso a informações de qualidade como método para reverter quadros de exclusão e falta de representatividade. Esse texto tinha dentro do coisa de apoio, né? A lei que de inclusão. Os textos motivadores, né? Eles tinham os textos motivadores. E citavam exatamente porque esse texto ele é do governo anterior, na época do governo anterior. Ele cita ali o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, que ele não existe mais, mas na época existia. E no texto de apoio tinha sobre essa lei da inclusão na escola, né? Então, olha só, nesse viés, a promoção da igualdade étnico-racial deve ser vista não apenas como garantias de alguns direitos a tais grupos, mas também como uma mudança da visão social. Olha aqui, socialmente percebidos. Então, eu tenho que mudar a visão social. Tá vendo essa ideia de progressão em relação a eles a partir da quebra de certos estereótipos? Quais estereótipos? A da empregada doméstica, a do indígena preguiçoso, entendeu? Então, vai lá. Em relação a eles, a partir da quebra de certos estereótipos. Com isso, representações artísticas de grupos excluídos em papéis heróicos. Lembra que o corretor te falou, como assim papéis heróicos? Como o personagem Pantera Negra nos quadrinhos. Olha só, é micro, tira a lacuna e é o repertório. E não é nenhuma linha, é um terço de uma linha. Uma coisinha que você colocou ali que já deixou a ideia um pouco mais clara. Então, assim, vocês ficam achando, às vezes, que tirar uma lacuna é uma coisa muito elaborada, mas não é. Não é. Às vezes é só para deixar um pouco mais claro, porque o Enem usa até um termo que eu gosto muito de repetir. Eles falam que o texto precisa ser autossuficiente, ele se explica sozinho. Eu não tenho que ficar buscando na memória informações complementares do meu conhecimento, porque o candidato, o aluno ali, já está me dando essas informações. Isso. Então, aqui mostra o negro em uma função de liderança, em vez de escravizado. Aí, olha aí o além disso. Além disso, no Brasil, a atual discussão no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quanto à inclusão dessa pauta nas escolas pode ser um primeiro caminho para uma mudança mais profunda. Uma vez que, tá vendo que explicou? Se tivesse deixado como está o outro, não ia caber a explicação. Por que o além disso aqui deu certo? Porque ele explicou, olha lá. Uma vez que incentiva a discussão do tema e, por conseguinte, o combate à desigualdade étnico-racial desde o ensino básico. Então, isso aí preenche a lacuna e dialoga com o texto de apoio. Diante disso, é preciso buscar meios complementares para estimular ainda mais uma mudança definitiva no panorama atual. E aí, nesse caso, o que ele está falando? Que são mudanças complementares. Isso aqui vai ser a conclusão, que é o que a gente vai falar na próxima parte agora da nossa aula. Porque o finalzinho do D2 pode sempre ser uma dica para o que você vai falar na conclusão. Beleza? E aí, agora, a gente vai para a conclusão. Gente, isso aqui a gente vai mandar para vocês bonitinho. Acho que dá para vocês usarem essas expressões. Acho que dá para ficar bem claro aí com relação a como que os conectivos te salvam na competência 3 e te salvam, inclusive, na hora de colocar algum repertório, alguma coisa assim. Então, vamos lá. A competência 5, que é a conclusão, ela vai ser iniciada por você já no seu desenvolvimento. Por quê? Porque a ação da sua conclusão é sempre uma resposta, uma solução para o problema apresentado no desenvolvimento. Então, se você fizer o seu desenvolvimento com D1 e D2,
você vai ter duas propostas, porque você vai ter duas ações, porque a ação é sempre a resposta, a solução para o problema apresentado no desenvolvimento. Falei com eles, Vá, que aqui esse finalzinho, ó, fala bem assim, diante disso é preciso buscar meios complementares. Então, a conclusão desse texto vai complementar essa lei. Aquilo que já foi feito. Isso, provavelmente a palavra que ele usou foi implementar. Esse texto aí, ele é meio que uma forma de fazer o problema, mostrar o problema, depois mostrar o que já foi feito, a solução já adotada, para problematizar isso, mostrando que mesmo que já tenha sido feito algo, é ineficiente, é insuficiente, que precisa complementar. Então, é basicamente um problema e solução já adotada. E se vocês observarem bem, todos esses projetos, eles são exatamente a mesma coisa. Quando você fala de problema 1, problema 2, é problema 1, causa e consequência, problema 2, causa e consequência. Se você organiza de outra forma, vira um texto de causa no D1 e consequência no D2, é a mesma ideia. E o que é problema e solução, se você inverte os dois parágrafos, vira avanços e desafios. Né? Então, assim, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É isso que a gente queria que vocês pegassem, vocês terem um pouco mais de destreza ali na hora de decidir qual ordem que as ideias vão ficar. Porque, no final das contas, elas são muito parecidas, né? Essas estratégias. Isso. E aí, a conclusão vai ser sempre essa ideia de uma solução para aquilo que se apresentou no desenvolvimento. Ela tem 5 elementos. Esses elementos são a agente, que é quem vai fazer. A ação é o que, né, fazer. O modo meio é o como fazer. O efeito é o para que fazer. E o detalhamento pode ser um exemplo, pode ser uma justificativa, pode ser uma explicação do agente, então um aposto explicativo. Tá? E você precisa ter esses 5 elementos e não pode ter estruturas condicionais. O que são estruturas condicionais? Se, caso, desde que. Tem umas outras expressões que, inclusive, são coloquiais, tá? Só assim, somente assim. Beleza? Então, você não pode utilizar na conclusão. Pode usar no texto, tá? Só na conclusão que não. E aí, como que são cada um desses elementos? A gente colocou aqui para vocês como a parte da... Esse modelo, ele é um dos modelos só, tá, galera? Existem vários. Todo ano a gente faz um. Todo ano a gente muda a ordem. Mas, no final das contas, o importante são as expressões linguísticas que cada elemento exige. Então, vou até colocar aqui, ó. A gente já colocou, né? O modo meio, ele vai precisar de um por meio de, tá? Vai precisar, não deixa de usar, não briga com essas coisas. Por quê? No Enem não existe recurso. Então, não briga. É melhor você não causar dúvida entre corretor. Ah, mas o corretor tinha que ter aceitado. Tinha, mas não aceitou. Então, não briga. Entendeu? Só usa. Aqui tem que ter um a fim de... Sempre separado, tá, gente? Toda vez que você for escrever a fim de na sua vida é separado. Ah, eu tô a fim de Marina é separado? É. Marina, você tem Marina como objetivo da sua vida. Então, o a fim de, o por meio de, põe sempre. Porque eles são os que mais, assim, o corretor bateu o olho, mesmo quando não deveria ser, né, Vá? Só de bater o olho, medir, geralmente... Eu acho que o a fim de, a forma mais fácil de lembrar é que se tem a preposição, tem que ser separado. Toda vez que é um termo que acompanha a preposição de, tem obrigatoriamente que estar separado. Então, isso vocês não vão esquecer. Aí muita gente coloca... Assim, ó, sempre que você está afim de alguém, você está separado dela. Entendeu? Sempre que eu estou afim de alguém, é porque eu ainda estou separado dela.
Antes de eu aprender com Evinha, né, o negócio da preposição, eu achava que fazia mais sentido a fim de alguém ser junto, porque eu entendia como, se eu estou afim é porque eu tenho afinidade com aquela pessoa. Mas não é esse o sentido, não é eu ter O sentido afinidade. é que você quer ela. Então, ela é seu objetivo. Esse é o objetivo. Ó, então vai lá, a gente colocou aqui 2 exemplos que vocês podem escolher, mas existem outras formas, tá? Mas aí, para vocês olharem, ó. Portanto, cabe principalmente ao agente. Aí você põe aposto que explica a função do agente. Então, principal responsável por tarará, tarará, a função de parará, parará, com o fito de ou a fim de, tá? Tais ações devem ser feitas por intermédio de, aí você põe o modo meio, uma vez que, tarará, tarará, tá? Aí, se isso aqui é para problema 1, problema 2. Então, se você fez o problema 1, problema 2, faça sempre a primeira proposta completa. Ou vá, outra coisa que eu acho que às vezes a gente não explica, ou a gente esquece de explicar, e eles confundem, principalmente quem não está começando a fazer a redação agora, é que não soma um elemento de uma proposta com a outra. Porque muitas Com vezes certeza. os alunos eles acham que, por exemplo, mas eu coloquei efeito aqui e modo meio na segunda. Por que não soma? Não Tanto que soma. naquele esquema que eu coloquei, eu sempre falo com os meninos assim, confirme primeiro se a sua primeira medida está com 5 elementos. A partir disso, você já pode confiar em fazer uma proposta incompleta. Mas a primeira delas, ela tem que estar com 100% ali dos elementos e todos claríssimos. Outra coisa, se você divide o período, você nunca pode colocar ideia de soma. A ideia de soma, ela só vem depois que a primeira proposta está 100% completa. Aí você pode somar uma segunda proposta. Mas você não pode pôr ideia de soma, você tem que colocar sempre ideia de continuidade para mostrar que você ainda está na primeira proposta. Isso. Então, então eu vou colocar, confirme se a primeira proposta está completa antes de utilizar conectivo de soma. Então, está completa com os 5 elementos claros. Vou colocar aqui. Com os 5 elementos claros antes de utilizar conectivo de soma. Ou de fazer, ou de apresentar outra ação. Isso não vai caber. Apresentar outra ação. Ixi, copy. Aí. Você vê igualzinho os meninos. Vai diminuindo, vai diminuindo. Aqui é só um exemplo, então. Então, olha só. Portanto, cabe ao Ministério dos Direitos Humanos, agente, órgão responsável por assegurar o respeito a todos os cidadãos, detalhamento. Promover uma cultura de acolhimento aos imigrantes no país, ação. Tal medida deve ser adotada por meio de políticas públicas, modo, meio, que assegurem a integração desses indivíduos, bem como campanhas que promovam o respeito, uma vez que essa é uma forma de garantir a redução da xenofobia. Outro detalhamento, justificativa, a fim de amenizar os efeitos sociais desse crime. Então, aqui, efeito. Então, aqui eu tenho 5 elementos. A Marina tem 2 detalhamentos. É obrigatório usar 2 detalhamentos? Não. A Marina, se eu colocar 2 detalhamentos, já conta como 5 elementos? Não, tá? Porque um elemento só é contado uma vez. Pode colocar ele quantas vezes você quiser, que ele só conta uma vez. Beleza? Então, é isso, galera. A gente vai mandar para vocês esse material. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode gritar e marquem mentorias. Eu vou parar a gravação aqui, e aí a gente vai tirando as dúvidas aqui. Beleza. Qualquer coisa, aí os meninos que viram pelo online,